Minha boca anunciará vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mateus 10, 16 ao 23. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Por isso, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com as pessoas, porque elas entregarão vocês aos tribunais e os açoitarão em suas sinagogas. E vocês serão conduzidos à presença de governadores e de reis por minha causa, para darem testemunho diante deles e dos gentios. Quando entregarem vocês, não fiquem preocupados em saber como ou o que irão falar, pois nessa hora lhes será indicado o que vocês deverão falar, porque não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai é que falará em vocês. O irmão entregará o irmão à morte, e o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E vocês serão odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Quando perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque eu lhes garanto, vocês não terminarão de percorrer todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse texto tem muitos aspectos, tem muitas expressões aqui que mereceriam um tempo grande para nós meditar e compreender. Tem algumas coisas até interessantes, né? Quando Jesus fala que tomar cuidado com as pessoas. Aí os discípulos até poderiam falar para ele: pô, Jesus, mas tu confiou em Judas e Judas te traiu, agora você vai orientar a gente? Mas é claro que parece um contraditório isso, né? No entanto, Jesus é perfeito em tudo aquilo que ele orienta, em tudo aquilo que ele faz, e com certeza ele sabe do que ele está dizendo. Mas, para centralizar ou para tentar resumir a reflexão de hoje nesse texto, prezados amigos, irmãos e irmãs, vejam, nós temos que entender que o reino de Deus, que o evangelho do reino, o evangelho de Jesus Cristo, ele não é compatível com as estruturas deste mundo, né? No evangelho de São João, João vai falar que o Senhor deste mundo não é Jesus, não é o Pai. Para quê? Para a gente entender exatamente isso. As estruturas desse mundo são estruturas injustas, são estruturas que estão, digamos assim, alicerçadas no pecado, no egoísmo, no orgulho, na ânsia pelo poder, né? Então o Senhor deste mundo não é Jesus Cristo. O Senhor deste mundo é outro, é o inimigo de Deus, é o inimigo da alma. Então por isso, quando de fato vivemos o cristianismo, nós enfrentaremos resistências, em maior ou menor grau, em alguma circunstância da vida, em alguma, hoje, não só no local em que vivemos, mas digamos assim, em alguma rede social, né? Que hoje é um novo mundo, né? Um mundo eletrônico, um mundo digital. Então, de repente você pode falar: mas isso não acontece, aqui a gente vive no interior, vive numa cidade pequena, nós não temos isso. Muito bem, é muito mais fácil viver numa cidade pequena, onde a maioria é cristã, onde a maioria de repente é católica ou evangélica, ou enfim, né? São cristãos, é muito mais fácil viver, é mais tranquilo. Mas mesmo assim, essas contradições, esses atritos que Jesus fala aqui entre irmãos, entre pais e filhos, não está tão presente já na nossa vida? Já não é uma realidade? Quantos filhos já não querem mais, já não aceitam mais, já rejeitaram a fé dos pais, já rejeitaram a fé cristã, a fé católica? Quantos filhos já mataram, entre aspas, os pais em vista da fé, em vista dos valores que eles defendem? E os filhos já não defendem mais, já aderiram a outros valores modernos, outros valores progressistas, outros valores, enfim, desse tempo, que não coadunam com os valores do evangelho, não se alinham com a vida em plenitude. Então isso é uma realidade que Jesus fala, não está falando só de repente do apóstolo, do missionário, do sacerdote, daquele que larga toda a sua vida, sua família, vai em missão lá para a Ásia, lá para a China, lá para as Filipinas, lá para a Rússia, lá para outros lugares em que ali existe uma perseguição ainda maior, ali a questão ali, a diferença é mais latente, mais presente, mais visível. Mas isso acontece também aqui na nossa vida.
Se olharmos aí os meios digitais, os meios de comunicação de hoje, os meios de comunicação de massa, as redes sociais, experimente ver, né? Eu acompanho sempre, né? Agora mesmo está tendo algumas pessoas muito bem formadas que se dizem cristãs, né? E que estão aí fazendo vídeos e estão distorcendo as coisas, distorcendo o evangelho do reino, distorcendo as questões da igreja. Acham que estão ajudando, mas estão separando, estão desunindo ainda mais, estão semeando, né, semente de discórdia cada vez mais. Ao invés de tentarem unir, ao invés de tentarem melhorarem, tentarem reformarem aquilo que está sendo feito, estão causando estragos ainda maiores. Mas essa é uma realidade do mundo. Pense nisso. O mundo e o evangelho são estruturas diferentes e nós encontraremos resistência. Abraço, Deus abençoe e Deus ilumine você.